Avante você, concurseiro, você de todo o Brasil que derrama sangue nos livros, que luta todo dia para mudar a sua vida, tá aqui no AEP. No AEP que te potencializa a chance de ser servidor público. Rapidinha do direito administrativo, você já conhece o programa que tá bombando aqui no YouTube. E você pode ter certeza que sua chance de ser servidor público vai cada vez mais aumentando quando você acompanha um mini vídeo desse aqui. Porque é de uma sequencial de atos, cara, de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir a sua vitória. Hoje eu vou falar de um tema legal, ó, organização administrativa. O que é que você precisa levar para sua prova? Quando eu falo de organização administrativa, eu vou falar dos entes políticos, que também pode ser chamado de ente da administração direta. Então posso chamar de administração direta, certo? Ou de entes centralizados. Eles pegam o poder que possuem e desconcentram esse poder. Na desconcentração de poder, eles dão origem a quem? Dão origem aos órgãos públicos, que por suas vezes, respectivamente, determinados órgãos públicos não terão, em regra, a personalidade jurídica de direito público. Então, falou de desconcentração, tu lembra desse Ozinho aqui, O de órgãos públicos, que em regra são despersonalizados juridicamente. Então, quem responde pelo órgão público é o ente responsável pela sua criação. Quer um exemplo? Falou de ministérios, como o Ministério da Justiça, falou de secretarias, como a Secretaria de Planejamento. Você vai lembrar de quê? De órgão público. Falou de setores, você vai lembrar de órgão público. Falou de recursos humanos, RH, você vai lembrar de órgão público. Falou de gestão, você vai lembrar de órgão público. Em regra, são despersonalizados. Professor, mais uma vez eu ouvi falar que existem órgãos públicos que têm personalidade jurídica, que respondem pelos seus próprios atos. Existem. Com exceção de órgãos públicos despersonalizados, então, nós vamos ter o quê? Os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Esses, por terem previsões na Constituição Federal de 88, não vão ter a obrigatoriedade de prestar contas com os entes políticos. Ou seja, eles terão a sua capacidade orçamentária, administrativa, financeira, estrutural. Eles são fora da curva, os órgãos públicos independentes e autônomos. Mas a regra geral é que dos órgãos públicos para com os entes políticos ou entes da administração pública direta ou centralizados, haverá o quê? Haverá subordinação hierárquica. A mesma coisa não acontece quando há o Instituto da Descentralização Administrativa. Na descentralização administrativa, olha o Ezinho, eu formo as entidades administrativas. Quem são as entidades administrativas? Vamos lá. As entidades administrativas são as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado. Decreto-Lei 200 de 1967 vai afirmar que as fundações públicas de direito privado terão o registro dos atos constitutivos no órgão específico, ou seja, no cartório. Serão regidas pelo direito privado, ou seja, contratarão pessoal pela CLT, mas tem a obrigatoriedade, cola aqui, de dizer que elas vão ter que realizar concurso e realizar licitação pública. Já o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, ele para mim diz o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação pública, cabendo a uma lei complementar definir as áreas de atuação da fundação pública. Leva o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal para a tua prova que você vai acertar um montão de questão. Ó, não existe hierarquia dos entes políticos para com as entidades administrativas. O que é que existe aqui, professor? Aqui existe o chamado controle finalístico. Controle finalístico, que também é chamado de supervisão ministerial. Tudo isso, supervisão ministerial. Tudo isso é proveniente de um princípio, que é o princípio da... Que princípio, professor? Princípio da tutela. Princípio da tutela. Que é o princípio da tutela, que também é chamado de princípio do controle. É aquele que afirma que dos entes políticos para com as entidades administrativas não existe subordinação hierárquica. O que existe é um controle de atividades. O que existe é uma supervisão de ministério. Não confunda o princípio da tutela com o princípio da especialidade.
é proveniente do princípio da tutela, eles são corolários, verdade. Muita gente acha que o princípio que é corolário da tutela é o da autotutela, mas não é não. A tutela guarda uma íntima relação com o princípio da especialidade. E o que é que diz o princípio da especialidade? Ou fundação pública, ou autarquia, ou sociedade de economia mista, ou empresa pública. Você foi feita para quê? Foi para isso, para isso e para isso? Pois faça o que o decreto-lei determina que você faça. Então a autarquia, por exemplo, ela não vai poder explorar a atividade econômica. Já a empresa pública e a sociedade de economia mista vão poder prestar serviços públicos ativos e vão poder explorar a atividade econômica. Só um lembrete. Para a sociedade de economia mista e empresa pública, eu aplico o regime de contratação de pessoal seletista. Para a fundação pública de direito público, eu aplico o sistema estatutário e para a autarquia também um estatuto. Lembrando que aqui, na Fundação Pública de Direito Público e Direito Privado, há obrigatoriedade de concurso. Aqui também há obrigatoriedade de concurso. E aqui na Sociedade de Economia Mista e na Empresa Pública também há obrigatoriedade de concurso e de licitação pública. Sem contar que o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que existirá um procedimento de licitação simplificada para essas duas, sociedade de economia mista e empresa pública, exploradoras da atividade econômica que estejam no regime de livre concorrência. Beleza? Cola no AEP que é sucesso, derramando sangue nos livros e lutando todo dia por você. Até a próxima.